Olá, tá começando agora o programa Destino aqui na Arauto News. Esse é o programa de viagens, onde a gente sempre recebe algum viajante da nossa região para contar um pouco das suas experiências de viagem. O programa Destino que tem o patrocínio do Dojef Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe, à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. No programa Destino de hoje, nosso convidado está retornando. É um santacruzense que conhece mais de 100 países, que mora fora do Brasil já há muitos anos, atualmente morando na Inglaterra, mas que volta sempre a Santa Cruz. Aidir Parisi Júnior, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Obrigado, Paula. Uma alegria estar de volta. Fresco, né? Hoje eu acordei, não sabia onde estava, escutei um Bem TV, lembrei que estava em Santa Cruz. Né? Tem sempre esse retorno, assim, não perde o vínculo, né? Claro, não. Eu digo que meu coração nunca saiu daqui, né? Sempre a gente continua por aqui, na região. Que legal. E fiz o resumo, né, Aidir, da tua trajetória, mas atualmente a contagem de países está em... 116. 116 países. 116. E os 8 que tu morou fora do Brasil? Foram a Rússia, a Alemanha, a Dinamarca, a Itália, os Estados Unidos, a Escócia e a Inglaterra. No episódio que a gente já conversou, né, do Destino, tu contou um pouco como é que foi a tua história, assim, mas queria que tu resumisse um pouco. A tua profissão hoje também envolve muitas viagens, né? Hoje a tua rotina, tu acaba viajando muitas vezes por ano e acaba encaixando também nessas viagens de trabalho, viagens de locais que tu gostaria de conhecer, isso. Exato. Eu sou engenheiro mecânico, eu tenho um mestrado na área de engenharia nuclear, e trabalho na área de óleo e gás, geração de eletricidade, etc., nessa indústria. E isso gera muitas viagens, né? São praticamente o mundo todo, né? Então tem uns fornecedores no mundo todo, tem que visitar, e tenho equipes no mundo todo, etc. E eu sempre tento combinar com alguma, né? Se eu passar um fim de semana em algum lugar, tento conhecer mais lugares. E às vezes para conhecer um lugar não precisa de muito tempo, né? Basta gerar uma história, conhecer alguém interessante, conhecer um lugar interessante que já gera uma história. E além dessa vontade, né, enfim, de viajar e de conhecer esses locais, tem vários assuntos que são do teu interesse que também tem a ver com isso, né? Enfim, a política, a economia, a história. Tu acaba unindo todas essas paixões, assim, também quando tu viaja. E sempre gostei muito de escrever, né? E a gente precisa achar tempo para escrever, né? E geralmente nos voos é o tempo que eu tenho. Ontem, por exemplo, no voo de Lisboa a Porto Alegre, passei quase o tempo todo escrevendo e lendo um pouco também. E então combina as coisas, né? Tenta achar o tempo, combinar a profissão com, como diz o Luiz Fernando Veríssimo, precisa pagar o uísque das crianças, né? Então tem que ter alguma profissão também. Sim, até algo que eu queria te perguntar, a tua família hoje então mora na Inglaterra, né? E a tua família compartilha dessa paixão também por viagens, por conhecer lugares diferentes, seus filhos herdaram isso também? Sim, já são imigrantes, né? Porque eles nasceram na Escócia e hoje moram na Inglaterra, e tem essa raiz brasileira e italiana, etc. E até foi interessante que quando eu estudei a genealogia da família, nas últimas 13 gerações do lado da família paterna, ninguém morreu no lugar que nasceu, né? Todos se mudaram para algum outro lugar e tal. E continua a saga aqui com as crianças. Com vocês, né? Que legal. Um dos locais que tu comentou na primeira vez que a gente conversou foi a Rússia, né? Que é um lugar que, enfim, tu visitou muitas vezes, regiões diferentes. Imagino que um país que dentro dele também tem muitas diferenças, né? Como é que foi a tua primeira vez visitando a Rússia? Como é que surgiu o interesse também de conhecer e de visitar? Então, quando eu estava terminando o curso de engenharia, eu fiz um estágio na Dinamarca, através de um órgão de intercâmbio da área de engenharia. E quando eu voltei, eu terminei a faculdade, estava fazendo o último semestre, e me formei e eles me convidaram para fazer um outro estágio na Rússia, porque nenhum brasileiro tinha ido para a Rússia ainda, eles queriam alguém que tivesse alguma experiência, e então fui para a Rússia em 1993. E foi uma experiência única, que eu diria hoje, assim, não foi só uma viagem no espaço, uma viagem no tempo, né? Porque a Rússia daquela época, na transição, recém-caída a cortina de ferro, foi uma experiência bem interessante, com muito perrengue, muita confusão, e que a gente teve que aprender caminhando, né? Coisas que não tinham. Então, coisas do tipo, na primeira semana que eu estava lá, não encontrava comida, eu passei fome, foi a única vez na minha vida que eu passei fome.
e não conseguia encontrar a comida, não tinha onde, não sabia onde comprar, né? Até pegar as manhas, né, do pessoal local e tal. Aí eu comecei a aprender como fazer as coisas. E nessa primeira experiência foi quanto tempo? Foram 4 meses na Rússia e depois eu retornei depois, né, algumas vezes, mas foram primeiros esses 4 meses. E foi bastante impactante porque eu ainda... Claro, eu já tinha experiência, tinha viajado na Europa, mas foi o primeiro lugar realmente diferente onde a história estava acontecendo, então foi muito interessante viver tudo isso naquela época. Né? Sim, e desses perrengues, assim, além de não encontrar comida, que já é um perrengue grande, alguma dificuldade em relação ao idioma, diferenças culturais, assim? Muita diferença cultural, mas eu digo sempre que as diferenças culturais, a gente não precisa focar nelas, pode focar nas semelhanças culturais, né, que são sempre as mesmas. Todo mundo tem família, todo mundo quer o bem dos outros, a maioria pelo menos, e então a gente tenta focar nessas semelhanças. A dificuldade com o idioma foi normal, eu esperava, né, eu até me lembro que a minha experiência com a Rússia já começou na Argentina, na verdade, porque eu peguei um voo naquela época da Aeroflot, que é uma companhia russa, que ainda existe, mas hoje é uma companhia moderna. Na época era uma companhia com os aviões antigos, Ilyushin, Tupolev, etc. E então a experiência começou aqui. Era um voo que saía de Buenos Aires, fazia uma escala em Salvador, na Bahia, depois uma escala na Argélia e depois Moscou. Levava 22 horas total. Então já foi uma experiência interessante, eu fui conhecendo esses lugares, porque o reabastecimento naquela época tinha que descer todo mundo no avião, eu ficava lá, encontrava alguns locais e tal, então foi já interessante nesse aspecto. E entrando no avião já foi a primeira experiência soviética, eu diria, não tanto russa, né? Porque a entrada no avião é pela bagagem, pelo compartimento de bagagem, então tu entra, já estão com as malas, caixas, etc, não tem aquele apelo estético que o Ocidente tinha na época. E subindo a escada do avião, a primeira visão que eu tive foi da comissária, das meias da comissária. E tinha um furo na meia da comissária. Né? Então eu fiquei pensando, tomara que a manutenção do avião seja melhor do que as meias do pessoal de bordo. Né? Então, aí a experiência lá dentro já foi interessante, quase todos eram russos dentro do voo. Eu peguei esse voo porque era o mais barato da época, né? Sim, mas poucos estrangeiros, assim. Poucos estrangeiros. E, claro, naquela época tinha seção de fumantes e não fumantes. Meu Deus. E eu, obviamente, estava na seção de não fumantes, mas não fez a menor diferença porque todo mundo fumava dentro do voo. Imagina, né? Dentro do avião, né? Então era uma coisa que hoje em dia ninguém nem concebe mais, né? Sim. E aí chegando lá foi já um perrengue na chegada, porque eu tinha enviado um fax na época para a universidade que eu ia trabalhar lá, que eu ia trabalhar dentro de uma universidade. Depois vou falar da universidade um pouco mais, mas... E aquele fax se perdeu no espaço, né? Ninguém leu, sei lá. Então eu cheguei, eram 3 horas da manhã, não tinha ninguém esperando, e eu fiquei caminhando dentro do aeroporto, cheguei a pensar, vou pegar o voo de volta, vou voltar, né? Porque o aeroporto fica a quase 40 quilômetros da cidade, e naquela época não tinha transporte público do aeroporto, e não existiam táxis naquela época na Rússia, né? Então qualquer carro era táxi, na verdade, podia pedir carona para alguém, combinar o preço na hora, etc. E aí eu dei sorte que, caminhando no aeroporto, escutei um casal falando português, um casal de brasileiros, que eram correspondentes do Jornal do Brasil em Moscou. E então eles me ajudaram, né? Fui para casa deles, depois fui atrás da universidade, tá? Mas foi já o primeiro perrengue, né, que eu descrevo no meu primeiro livro. Mas tem disso, né, em viagens em geral, às vezes tem algum problema, aparecem pessoas para ajudar, assim, né? Pessoas dispostas a dar essa ajuda. Uma divina providência lá. E como é que foi a experiência na universidade? Como é que era, enfim, na época, né? Foi interessante, era uma área que eu estava... Essa universidade chama Instituto Bauman, que é parte da Universidade de Moscou, né? O Instituto Bauman tem quase 300 anos, é uma universidade relativamente antiga, né? É a segunda mais antiga da Rússia. E é parte da Universidade de Moscou, que é a maior universidade e a mais antiga, né? Então, havia uma coisa que a gente chama de engenharia da escassez, né? Porque eles não tinham muito equipamento, muitos materiais. Eu lembro que um grupo de 50 PhDs tinha um computador PC 386, porque eu aqui no Brasil tinha um computador melhor do que aquele. E usavam aquilo, era assim, revezado, né? Cada um usava 1 hora aquele computador, tá? E faziam muita coisa na mão, muito cálculo. E era o departamento de arrefecimento de equipamento eletrônico que ia em foguetes.
quer dizer, relativamente sério, né? Aham. E o pessoal conseguia fazer muito assim no talento mesmo, né? Sim. Menos no equipamento, mais no talento. Com o recurso que tinha, Eu aprendi fazia o melhor bastante. que A gente chama dava, de assim. engenharia da escassez, né? Que a Aham. pessoa, quando não tem materiais e recursos, ela se torna mais criativa e cria soluções de Sim. uma forma mais rápida. E na época as aulas, os estudos era em inglês? Foi já aprendendo russo? Eu tinha um coordenador que falava inglês e eu fui aprendendo russo. Eu tive que no início já de cara aprender russo. Foi uma experiência interessante, porque eu contratei uma professora que era até muito graduada, uma PhD em pedagogia, e ela começou a me ensinar e depois de umas 2 ou 3 semanas eu comecei a tentar usar, falar com algumas pessoas, né? E aí algumas pessoas me disseram, não, tá muito bom a pronúncia e tal, mas tu tá falando como mulher, né? E ela disse, não, porque tem palavras que só mulher usa aqui, que tu tá usando, e tem jeito, uma certa entonação que é mais feminina, né? Aí eu tive que pedir desculpas para a professora, dizer, vou ter que trocar, vou ter que ter um professor. Aí contratei um professor homem. Professor. Então foi meio realmente o inglês ajudava, mas era difícil, né? Então o pessoal tive que aprender na marra mesmo. E ao longo dos anos, nas vezes em que tu retornou à Rússia, com o idioma consegue se virar bem, melhorou? Hoje em dia tu ainda fala? Tá enferrujado, né? Porque eu não pratico, mas algumas palavras, alguma coisa eu consigo dizer e tal, mas teria que aprender mais. Né? Teria que, digamos assim, aquecer de novo. Passar mais um tempo. E das tuas impressões, Edir, ao longo dos anos visitando a Rússia, tu comentava antes dessas, que tem as diferenças e tem as similaridades, né? Como tu vê o povo russo em relação aos brasileiros, assim, o que é parecido, o que é diferente? São muito receptivos, e o que era, por exemplo, a gente tinha, pelo menos na minha infância, eu lembro de ter essa visão da União Soviética e da Rússia muito filtrada pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, né? Onde parecia que todo mundo era muito frio e não tinha não eram amistosos, etc. E foi completamente o oposto, né? Foi um dos povos mais hospitaleiros e amigáveis que eu conhecia. Então tem uma experiência interessante. Na primeira noite, imagina, depois de 22 horas de voo, estava cansado, né? E era à noite e tal, e eu finalmente tinha encontrado a universidade, e eu me lembro que eram 10h30 da noite, e alguém bateu, eu estava deitado, alguém bateu na porta. Eu abri, era um russo, ele tinha uma garrafa de vodka na mão e uma foto do Pelé com o Yashin, que é um goleiro russo famoso. Aí ele não falava nada de inglês, eu só sabia ler russo, mas não falava nada. Aí começamos ali, ele sentou, eu olhei a foto, achei simpática, começamos a tomar. Depois de uns minutos estavam conversando, né, de alguma forma, alguma língua a gente estava conversando. Mas mostra assim essa receptividade do povo lá. Sim. Eu acho muito interessante, muito fácil de fazer amizade, de ter relações com o pessoal. E a verdade é aquela regra de que se te oferecerem vodka, tu tem que tomar, senão é falta de educação. E ainda tem uma regra, assim, num jantar, por exemplo, tem uma regra dos segundos. Toma uma dose de vodka, depois espera 20 segundos, toma a segunda, espera 30 segundos, toma... Quer dizer, em 5 minutos já está completamente pronto para... E teve um perrengue interessante logo no início, que acho que foi nas primeiras 2 semanas que eles me convidaram para ir num restaurante que ficava na torre de televisão, na Torre Ostankino, que tem 540 metros de altura. Esse restaurante fica a 380 metros e é um restaurante que gira, né? E eu fui, cara, e eram pessoas de vários países, que na área que eu estava era de estudantes internacionais, e cada um do Vietnã, um da Jordânia, outro da Suécia, e depois daquele monte de vodka, naquela confusão, tiveram a ideia, vamos cantar agora, né? Cada um canta uma música do seu país e tenta que os outros cantem junto, né? Então, depois de uns 5 minutos, o pessoal do restaurante ficou... E é uma área de segurança, porque é a torre de comunicação de Moscou. E a polícia estava lá para nos tirar do restaurante, obviamente. Fomos retirados ainda na saída. O policial que estava me conduzindo, eu tirei o chapéu dele, coloquei em mim. Né? Alguém tirou uma foto, tem uma foto no livro aqui. Então, foi interessante essa experiência. E eu acabei conseguindo voltar para o lugar que eu morava, com a ajuda de uma senhora que estava na estação de metrô, que eu não conseguia nem enxergar o que estava escrito. Peguei o trem na direção errada, né, e o metrô fecha 1h da manhã, já era quase 1h da manhã.
E eu agarrei o braço dela e disse, Pajalsta, Baumanskaya, né? Quer dizer, por favor, me leva para a estação Bauman, que era a estação que a gente... E ela me pegou pelo braço, me levou, me largou dentro de casa. Lá foi um anjo assim que caiu do céu. Não, feito uma história que ficou guardada. Ficou guardada, uma das tantas. Das histórias. E outros hábitos, assim, em relação ao povo... do que tu comentava antes, né, que tem essa visão de que os russos são mais frios e tal, então a tua visão não é essa, são acolhedores. Acolhedores, absolutamente. Eu acho que talvez seja o povo mais acolhedor que eu conheci. E Edir, sei que a história, né, é uma das tuas paixões, algo que te interessa muito e que nas viagens também, né, algo que tu encontra. Sobre a história da Rússia, assim, quais são os aspectos que mais te interessam, que tu gosta mais, enfim? Uhum. Eu acho que com relação à Rússia tem um aspecto interessante que é relacionado com a geopolítica atual, né? A Rússia está numa guerra com a Ucrânia, mas se a gente voltar aí 1000 anos, nós vamos ver que a Ucrânia foi a origem da Rússia, na verdade, né? Então não se chamava Ucrânia na época, já chamava Kiev, o Rus Kiev, na verdade chamava, e eram vikings que vieram da Suécia que praticamente fundaram Kiev, que começaram a colonizar os eslavos daquela região. E depois migraram para a região de Moscou, Vladimir, na parte da Rússia mesmo. E hoje os povos estão brigando, mas eles são, na verdade, a mesma origem, mesma religião, a religião que adotaram depois, né, a religião ortodoxa. Então esses aspectos são interessantes. Na época que eu fui para lá, em São Petersburgo, por exemplo, que eu passava às vezes alguns finais de semana, e eu pegava esses táxis, que não são táxis, são carros comuns na rua. Às vezes famílias inteiras juntas, entravam no carro e levavam onde queria. E um dos motoristas de táxi naquela época, desses carros que ofereciam corridas, era o Vladimir Putin. Ele pegava o carro da mãe dele, isso foi em 1993, porque a renda que ele tinha com a KGB, que na época já tinha mudado o nome para FSB, né, que foi a polícia secreta soviética, depois russa, não tinha renda suficiente, então ele fazia aquelas coisas de táxi com o carro da mãe, e podia ter pegado ele de motorista. Podia ter feito uma corrida de táxi com o Putin dirigindo. E 6 anos depois ele era o presidente da Rússia. Mas um pouco sobre a Rússia, acho interessante comentar. É um país que teve essas origens, porém é um povo eslavo que já estava lá, e um país que se expandiu, né? Hoje tem 17 milhões de quilômetros quadrados, é um país com o dobro do tamanho do Brasil, dos Estados Unidos, por exemplo. Tem a área do planeta Plutão, né, que não é um planeta, dizem mais, mas tem a mesma superfície, e é conhecido como o grande urso, né, a Rússia. E eu acho que o urso representa bem esse comportamento e essa Rússia, porque é um animal, de certa forma, dócil, mas ao mesmo tempo agressivo, né? E grande, e também que domina a sua região, inclusive eles nem chamam o urso de urso, eles chamam o urso em russo que é medved, que é aquele que gosta de mel, né? Então, né, até nisso eles têm um certo respeito com o urso, né, que não chamam ele diretamente pelo nome. E um país que tem uma história incrível, né, e aí a gente traz até os dias mais contemporâneos, de literatura, de música, né, que trouxe muito para a humanidade, né, em termos de cultura. E vendo a situação atual entre Ucrânia e Rússia, por exemplo, o próprio Putin, ele seguidamente conta uma história da infância dele, né, que eles não tinham, eles eram muito pobres, e eles tinham, não era uma gangue, mas era um grupo lá em São Petersburgo, ele morava em São Petersburgo, e a diversão deles era caçar ratões, né, que andavam pela rua em São Petersburgo, e um dia ele estava sozinho e atrás de um rato e conseguiu colocar esse rato entre dois prédios, o rato ficou preso ali naquele canto, e ele foi para cima e o rato se virou e passou a atacar ele, foi para cima dele. E ele conta sempre essa história, sempre relacionando com a questão da OTAN, né, que a OTAN começou a cercar a Rússia nos últimos 20 anos, e ele quase mostra assim como ele está com aquela reação, não justifica, obviamente, o que ele está fazendo, mas para ele, na mente dele. E no escritório dele, a foto principal é do pai dele, vestido de militar, na Crimeia, que é a região que hoje eles praticamente a Rússia já tomou, né? Então tem todo um lado pessoal, um lado ideológico que claro, não está isolado, tudo é business no fim, né? Tudo é dinheiro, mas ajuda a explicar um pouco a questão atual. A gente não costuma fazer essa análise
um pouco anterior, né? O pessoal olha muito assim os últimos 5 anos, os últimos 6 anos. Sim. Mas é importante, né? Antes tu comentava, né, que, enfim, de origem é o mesmo povo, né? Quando tu visitou a Ucrânia, o que tu nota, assim, de identidade do povo mesmo? Eles se veem como ucranianos, eles têm essa diferença, esse distanciamento da Rússia? Tem alguma diferença hoje, né? Tem um nacionalismo na Ucrânia muito forte. Mas algumas questões, a religião, por exemplo, é praticamente a mesma. Hoje eles se separaram porque o patriarca russo apoiou o Putin, então a Ucrânia se separou, né, da Igreja Ortodoxa Russa, mas fundamentalmente é a mesma religião, né? Sim. A língua é muito parecida. Na região leste da Ucrânia se fala russo, na verdade, não se fala ucraniano. Eu não tenho muito, assim, o sistema em geral, o metrô, a infraestrutura, são muito parecidos, né? Muito próximos. Muito próximos. São irmãos brigando, né? Sim, e eu te perguntar também dos outros países que fizeram parte da União Soviética e que tu visitou, como tu nota também essa relação com a Rússia depois, né? Aí já tem umas diferenças maiores, né? Por exemplo, o Azerbaijão, a Geórgia, o Cazaquistão, são países que cada um tem a sua própria identidade, né? Alguns são mais próximos entre eles, por exemplo, o Azerbaijão e o Quirguistão, né, que praticamente falam a mesma língua, são povos turcos que vieram da Sibéria, e então os povos que estão hoje na Turquia, na verdade, vieram da Sibéria, né? Então essas identidades praticamente falam a mesma língua nesses povos. Mas aí o Tajiquistão, que está do lado do Quirguistão, já tem uma cultura persa, né? Então a língua, as tradições, a arte, etc., já está mais próximo ao Irã e aos persas. Então é muito interessante essa Ásia Central, né? Porque a gente considera tudo esses países que acabam com estão, né? Como se fosse a mesma coisa, mas são países bem diferentes, né? Entre si, assim. Muito interessantes todos eles, né? Todos eles têm uma história. E para a gente visitar ainda mais interessante porque tem pouco turista, né? Não é um país que atrai muita gente, muitos turistas. Sim. Então, para mim, são aquelas viagens preferidas, né? Lugares onde não são turísticos, entra no mercado público, conversa com as pessoas na medida do possível, né? Porque nem sempre a língua permite. Sim. E ali que se conhece realmente um país, né? Não tem que ter uma base assim nos livros, na história, mas chegando lá é que a gente vê coisas que tu nunca vai aprender em outro lugar, né? E para conhecer, digamos, o Tajiquistão, teu caso, pesquisou antes, aprendeu um pouco sobre a história, enfim, sobre o país, e daí lá aprende mais? Eu tento pesquisar o máximo que eu consigo, mas deixo sempre aberto, porque eu sei que vou ter surpresas e sei que vai ter coisas que eu aprendi que não são exatamente como a gente aprende, né? Que não estão nos livros. E até isso reflete um pouco na maneira que eu escrevo, né? E está nos 3 livros, que é essa motivação na descoberta, na incerteza e na dúvida, naquilo que eu não conheço, muito mais do que naquilo que eu conheço. Sim. E para mim as respostas, as soluções estão mais nas perguntas do que nas respostas, né? Então é importante ter essa mente aberta para o que vai encontrar. Sim. E até por isso eu costumo falar que eu prefiro, não sempre, mas em geral para países desse tipo, eu prefiro viajar sozinho, porque aí eu fico com a essência daquilo, né? Porque viajar com outra pessoa tem aquela tendência de fazer um comentário, de fazer uma referência, uma comparação, e acaba perdendo um pouco da essência, né? É importante... Tu acaba absorvendo um pouco das impressões da outra pessoa também. E para aquela experiência ficar pura mesmo, né? Sim. Na questão de conhecimento. Tu comentava dos livros, né, Aidir? Como de 116 países, como decidir quais histórias, quais experiências compartilhar nos livros? Queria que tu contasse um pouco de cada um dos 3, Sim. assim, pra gente. A minha escolha é baseada nos países que me transformaram de alguma forma, né? Que nos países de onde eu saí, diferente do que como eu cheguei, né? Ou lugares, cidades, etc. Tem lugares, por exemplo, que eu nunca escrevi, e eu só escrevo sobre lugares que eu visitei, né? Sim. Por exemplo, Las Vegas, nos Estados Unidos, eu já fui várias vezes, não tenho o menor interesse em escrever, porque para mim é um lugar que eu entro e saio igual, não me muda, não tem história, é muito artificial, etc. E assim tem alguns outros lugares que eu visitei que eu também não... Mas a maioria dos lugares gera alguma história, gera algum aprendizado, né? Sim. E às vezes é um aprendizado sobre mim mesmo, né? Sobre um autoconhecimento. E cada um dos livros teve, digamos assim, um perfil? Como é que foi para definir cada um deles?
O primeiro é mais baseado em relatos, a questão da Rússia, meu aprendizado lá, a questão da Escandinávia, que foi o primeiro destino onde eu morei. Mas eles são uma trilogia, na verdade seguem uma linha muito parecida, né? Uhum. Quero crer que, à medida que eu vou escrevendo mais, vou aprendendo e vai ficando melhor, né? Então eu sempre considero o próximo livro melhor do que o anterior. Mas as histórias são diferentes. E tem algumas histórias, por exemplo, na Rússia, a questão da ciência, né, que me chamou bastante atenção. E aí tem algumas histórias que tu vai aprendendo lá, ou vai estudando. Por exemplo, quem criou a tabela periódica dos elementos é um cara chamado Dmitry Mendeleev. E ele era um russo que morava lá na Sibéria, e uma família de 14 filhos. Mas ele logo cedo mostrou ser uma pessoa com uma inteligência muito acima da média. Então o pai faleceu, o pai era gerente de uma fábrica de vidros naquela época, e a mãe assumiu a fábrica, mas ela acreditou naquele filho, e acreditou na inteligência dele, e resolveu levar ele até Moscou, com cavalo. São quase 800 quilômetros que ela teve que fazer até Moscou. Chegou em Moscou, ele não foi aceito, porque em Moscou só aceitavam quem morava em Moscou, nas universidades. Ela pegou o cavalo, fez mais 650 quilômetros até São Petersburgo, e finalmente ele foi aceito na universidade lá. E ela, 2 dias depois, faleceu, de cansaço, daquele estresse todo. E ele acabou indo estudar depois, foi aceito na universidade, se destacou, foi estudar na Alemanha com um cara chamado Robert Bunsen. A gente usa o bico de Bunsen nas aulas de química, né? E esse Robert Bunsen estava interessado em classificar os elementos, né, os elementos químicos. E ele usava uma técnica que depois até gerou o espectrômetro e tal, que era baseada na luz que era refletida por esses elementos. E o Mendeleev ficou interessado naquilo, e depois ele criou o método de usar o peso atômico como a ordem na tabela dos elementos. Ele criou a tabela dos elementos e criou elementos que ninguém conhecia ainda, né? Porque como ele colocou numa certa ordem, ele já deu nome para elementos que não tinham sido descobertos, né? Por exemplo, o gálio é um metal, que é um metal que derrete a 39 graus, então tu pode pegar ele líquido na tua mão, né? E ele chamou de Eka-alumínio, porque Eka vem do sânscrito, que é após o alumínio, e ele colocou lá naquele local, né, da tabela periódica, sem ter sido descoberto ainda. Ele já previu. Então, quando um francês depois descobriu esse elemento, a história é longa, mas ele conseguiu determinar o peso atômico e fez um erro, e disse que o Mendeleev estava errado no peso atômico. E depois ele reconheceu que o erro era dele, né, que ele tinha feito. Sim. Então, esse tipo de coisa na Rússia que é muito interessante, que geraram, o primeiro homem que foi para o espaço é um russo, né? Sim. E ali outra história interessante, né? Porque Yuri Gagarin, ele está enterrado lá eu fiz questão de ver onde ele estava, nas paredes do Kremlin, num lugar de honra e tal. E ele morreu com 36 anos num acidente aéreo depois, né? Quando ele estava na Força Aérea Soviética. E ele, quando voltou do espaço, ele caiu numa plantação de batatas, né? E aí tinha uma senhora lá plantando batatas, daqui a pouco aquele negócio cai do céu e sai uma pessoa de dentro, né? Uma Pela cápsula. primeira vez ainda. E até hoje tem o relato dela, né? Que ela disse, assim que ele saiu, pensei que fosse um extraterrestre, e assim que ele deu um sorriso, ele me conquistou, ela falando, né? Que ele era um cara muito simpático. Né? Mas são histórias assim que mostram, pegar a música, Tchaikovsky, Shostakovich, ou a literatura, com Dostoiévski, Tolstói, Bulgakov, que é o meu preferido. E são coisas que foram heranças para a humanidade. Né? Sim, essa cultura, que a Rússia acaba se destacando assim, em várias áreas diferentes, né? Eu ia te perguntar antes também, tu comentando, né, dessas diferenças de regiões, chegou a viajar para regiões diferentes também da Rússia, por exemplo, Sibéria? Dessa vez não, porque naquela época ele ainda tinha a herança soviética. O teu visto era para cidades, não para o país. Não para o país todo. Então eu tinha o visto para Moscou, São Petersburgo, Kazan, que é uma cidade onde tem o centro espacial deles, e Sergeyev Posad, que é o Vaticano da Igreja Ortodoxa, digamos assim, né? Que era entre Moscou e São Petersburgo, que eu visitei algumas vezes. Então esses lugares que eu visitei da primeira
primeira visita. Né? Sim. E depois... Depois visitei mais alguns lugares, mas aí a trabalho e lugares assim industriais, sem muita história. Não só pela história, Exato. assim. Ah, legal. Mas sendo um país que tem uma extensão tão grande, existem muitas diferenças, assim, de uma região para outra, não só de ambiente, mas, assim, culturais também dentro Sem dúvida. da A Rússia. própria etnia do povo, né? Então se enxerga assim, isso se vê também na União Soviética, nos países da antiga União Soviética, onde parecem mais asiáticos, aqueles misturam entre asiáticos e os eslavos, depois entre os turcos, pessoal mais do sul dos Urais e tal. Então vai criando essa mescla e esse gradiente de cultura. Queria que você contasse um pouco então sobre o teu livro novo, Aidir. Quanto tempo levou, né, esse processo de escrita e edição sendo lançado agora, então? É um livro que complementa os outros dois, né, onde conta a história desses 116 países. Não inclui todos os livros, né, nos 3 livros, mas a maioria deles. E eu termino esse livro com o Brasil, né, com a minha impressão do Brasil. Até por isso o livro se chama Pátria Estrangeira, porque fala não só das pátrias que eu adotei ao longo da jornada, mas também do Brasil ter se tornado um pouco uma pátria estrangeira para mim, né? Já faz mais de 30 anos que eu saí daqui. Sim. E não encontro o mesmo país que eu deixei, né? O que é normal em qualquer país, mas o Brasil parece ter um pouco mais de contraste assim, entre o que é e o que era. Então, terminando, quase uma volta para casa desse livro, né? Sim. Que considero assim um ciclo completo, e tem histórias aqui que voltam também. Por exemplo, a Transnistria, que é um país que não existe teoricamente, não é um país que a ONU reconhece, é o único país que reconhece a Rússia, e 3 países que também não são reconhecidos, né, 3 outros países. Então, mas foi uma oportunidade interessante de visitar, porque foi como voltar para os inícios dos anos 90 na Rússia, né? Ou até voltar para o período soviético, que é quase uma viagem no tempo, além de ser uma viagem no espaço. É um país que fica entre a Moldávia e a Ucrânia, tem 250 mil habitantes, tem fronteira, tem moeda própria, tem o exército russo protegendo. Então, eu considero um país, né? E eles consideram um país, se consideram uma nação. Mas é como voltar no tempo, o jeito das pessoas se vestirem, as ruas, os restaurantes subterrâneos, como tinha na época da União Soviética, em Moscou, a decoração, o transporte público, os bondes elétricos ainda do tempo soviético. Então foi um lugar muito interessante para visitar, por causa de uma viagem no tempo, né? Sim. Além de uma viagem no espaço. Como a primeira vez que tu chegou na Rússia, assim, lembrou um pouco. E para esse livro, Pátria Estrangeira, antes tu se referiu como uma trilogia. A tua ideia é que o próximo seja diferente, ou vai se somar a mais ou menos o perfil dos teus livros anteriores? Não sei. Não tenho planos ainda. Eu continuo escrevendo, obviamente. Eu gostaria de ir um pouco para o lado, assim, não do romance, mas de criar uma história em torno das viagens, né? Criar um pouco, botar um pouco de ficção e fazer uma literatura um pouquinho diferente, mas o futuro vai dizer. Ainda está aberto. Antes tu falava, né, contando ainda um pouco da história da Rússia, enfim, uma parte que para mim, em especial, me interessa muito a questão da dinastia ali dos Romanov e a coisa da família imperial, que teve aquele destino trágico, assim. Chegou a visitar, a conhecer um pouco dessa parte também, que é antes da Revolução, né? Sim, aí precisa focar um pouco em São Petersburgo, né? Porque, na verdade, onde aconteceu a Revolução. Então, em São Petersburgo ainda se pode visitar, bom, na época, a última vez que eu fui ainda podia, né? Acho que ainda pode. O encouraçado Aurora, que foi um encouraçado que deu o tiro, que deu início à Revolução Bolchevique, né? Então o que aconteceu, o czar russo já tinha abdicado de ser chefe de governo, ele era só o chefe de Estado, e havia uma junta que estava governando a Rússia na época. E os bolcheviques cercaram o Palácio de Inverno, que é hoje o Museu Hermitage. E dentro do Museu Hermitage tem um salão branco, que se chama, e lá dentro tem um relógio, onde estavam reunidos, e tem um relógio em cima da lareira, que quando eles prenderam aquela junta de governo, eles pararam aquele relógio. E aquele relógio ficou parado por exatamente 100 anos. Então foi interessante visitar aquele relógio antes, né, quando estava ainda parado. Sim. E 100 anos depois, na hora exata,
eles colocaram o relógio para funcionar novamente, né? E os Romanov acabaram se refugiando, aguardando o exílio e aguardando que algum país acolhesse a família, né? E no fim os bolcheviques levaram eles para Ekaterimburgo, colocaram eles numa casa e uma noite trouxeram eles para o porão da casa e mataram todos, né? Sim. A casa Ipatiev, né? Exatamente. E até foi o filho do Romanov, né, que tinha problemas, até entra a história lá do Rasputin. Do Rasputin, que era quem conseguiu curar ele, eu estava tentando curar. E ele dentro da roupa dele ele tinha pedras preciosas costuradas, né? Então os tiros que deram nele acabaram pegando nas pedras e ele demorou mais para morrer, tiveram que dar mais tiros, foi aquela carnificina que fizeram com a família toda, né? E agora, no início dos anos 2000, encontraram os corpos numa floresta, né? Eles estão agora enterrados na igreja de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo. E além, assim, do palácio, enfim, que hoje ainda existe no museu, existe algum tipo de referência, assim, a esse passado da Rússia, quando tu visita a Rússia? Bastante. Eu vejo, assim, que, por exemplo, o Putin, ele fica numa mescla de retornar para o período czarista e o período comunista. Então, parece que ele quer misturar as duas coisas e criar aquela nação de novo poderosa e forte, etc. E parece que retornou um pouco. Por exemplo, em Moscou, quando eu fui a primeira vez, em Moscou tinha a maior piscina do mundo, que na verdade era a fundação de um prédio que se chama Palácio dos Sovietes, que era para ser o centro do governo soviético. E para ter uma ideia do tamanho, era uma estátua de corpo inteiro do Lenin, e a cabeça ia ser um auditório, então era uma coisa gigantesca. E aí o peso daquilo ia ser tão absurdo, e o custo, que acabaram desistindo. Como a fundação estava pronta, eles fizeram a maior piscina do mundo, fizeram uma piscina térmica, que era tão grande que às vezes era céu aberto, mas chegando perto daquela região já começava a esquentar a temperatura de tão grande era a piscina. E para construir essa piscina, eles destruíram uma catedral, né, uma catedral de Cristo Salvador, que era uma das catedrais mais bonitas de Moscou. E eu me lembro de ter visto dentro de um museu que ficava perto do Kremlin, onde eram os estábulos dos czares, eles fizeram um museu de arte e tinha uma pintura da piscina, e no reflexo da piscina estava a igreja, né, que ficava ali antigamente. E aquilo se materializou, aquela igreja foi reconstruída, hoje está lá, essa igreja. É uma igreja que tinha sido construída no século XIX e inaugurada com música do Tchaikovsky, tinha sido uma cerimônia bem grande, e depois os comunistas destruíram e foi reconstruída, né, construída no governo Putin. Então é uma prova assim de que ele não está indo nem para um lado nem para o outro, está tentando ficar com as duas, né, os dois lados. E reconstruída praticamente exatamente do jeito que era. Exatamente como era. Ah, que legal. E interessante isso, porque é o não apagar o passado, né? Exato, enfim, exato. Muito bonito. Ele vai se apoiando nesses períodos diferentes que são opostos, de certa forma, mas fazem parte do passado da Rússia igual, né? E na questão da religião, foi uma das coisas que gerou, assim, o meu modo de escrever, que é tentar me basear nas descobertas, né, e na incerteza. E nas coisas que não estão nos mapas, né? Então que a gente recebe mapas da realidade na escola, e na vida, nas notícias, nos livros até, que às vezes não correspondem exatamente à realidade. E eu sempre relaciono isso com uma história que me aconteceu no primeiro mês que eu estava em Moscou. Eu estava dentro de uma galeria de arte chamada Tretiakov, uma galeria bem famosa, que tem uma pintura muito famosa, que é a Virgem de Vladimir, que foi pintada em Constantinopla, levada para Kiev, depois levada para Moscou. E eu estava saindo dessa galeria e tinha uma loja de livros de arte na frente da galeria. Livros muito bonitos, né? A qualidade da literatura naquela época e o custo baixíssimo, né? Eu comprei centenas de livros lá, né? Assim, livros de engenharia, em português, tinha qualquer opção. Mas esses livros eram de arte e tinha uma menina olhando um livro, pedindo o preço, perguntando o preço, e eu vi que ela tinha gostado, e quando ela escutou o preço, ela largou e saiu, foi embora, né? E era assim como 50 centavos de dólar, né? E aquilo eu fiquei meio chocado, eu comprei o livro e encontrei, ela estava indo para uma estação de trem, e dei o livro para ela, então.
E ela disse, ela falava um pouco de inglês, ela disse, eu não tenho como te retribuir, eu sou uma pessoa pobre e tal, mas eu vou te levar num lugar que para mim vai ser a minha retribuição. E ela me levou numa pequena igreja que tinha ali perto, que era na frente. Ela era uma estudante de teatro, até um instituto chamado Stanislavski, que é um dos gurus do teatro, né, mundiais. E ela me levou nessa igreja, e eu notei que de fora que tinha uma chaminé na igreja. E ela disse, não, é que essa igreja se transformou numa fábrica durante o período comunista. Hoje ela é uma igreja de novo, e eu entrei com ela, e realmente eu senti uma paz ali dentro, assim, as pessoas que estavam ali, se via que era um lugar especial mesmo, apesar de não ser, assim, arquitetonicamente bonito, né? E depois nos despedimos e, né, até ela estava com fome, eu levei ela para comer alguma coisa, um hambúrguer na época, e nunca mais vi. E depois fui procurar no mapa aquela igreja e não estava no mapa. E para mim ficou aquele negócio como um símbolo, assim, de que depois as pessoas me explicaram, não, é que as igrejas, museus estão no mapa, mas as igrejas vivas nem sempre estão no mapa, porque não são consideradas um ponto turístico ou uma coisa assim. E aquilo me relacionou sempre com essa questão de que a gente às vezes aprende coisas que não é a realidade, né? Que às vezes precisa aprender por si só que a coisa é diferente. Acaba sendo uma lição, acho que para todos os tipos de viagem, né? De Exato, que uma pessoa local vai saber lugares que não vão estar nos roteiros, né? E sempre acontece. Sempre. Nas viagens, assim, em geral, tu costuma... Como tu descobre esses lugares, assim? Pergunta? Olha, o meu lugar favorito são os mercados públicos. Então, os bazares, principalmente na Ásia Central, na Ásia, no Oriente em geral, porque ali tu está em contato com a cidade, aquilo é a cidade, né? Aquele mercado é a cidade. As pessoas não estão ali para agradar turista, estão ali para fazer seu negócio, mas naqueles lugares a gente, quando consegue conversar com alguém, ou usa algum intérprete, a coisa realmente se aprende. E para mim são os lugares favoritos, e ali que a cidade acontece, né? Ah, que legal. Da Rússia, quando foi a última vez que tu visitou? Foi, acho que faz 6 anos agora que eu tive. E em comparação à primeira vez que tu teve, nessa última vez? Uma mudança radical, né? A questão... A essência ainda está lá, mas mudou muito, assim, os preços, por exemplo, né? A Rússia se tornou um país quase mais caro do que a Europa, enquanto que naquela época, em 93, era tudo ridiculamente barato. E também se tornou um país mais ocidental. Em 93 só tinha Lada e Volga, os únicos 2 carros que tinham por lá, né? E hoje os carros são ocidentais e tal. E as construções, e teve muita reforma, muita coisa que foi modificada. Mas a essência do povo russo continua a mesma, né? Eu acho que esse é um povo muito culto, né? Um povo que lê muito, que estuda muito, né? Então não mudou nesse aspecto, não se deixaram dominar pelo capitalismo de uma forma Antes tu comentava da questão dos restaurantes subterrâneos, eu fiquei curiosa, como assim os restaurantes eram subterrâneos? Não, são restaurantes assim que ficam realmente nos subterrâneos de prédios, né, embaixo dos prédios, e com comida caseira, um lugar extremamente agradável, pequenos assim. E tem vários pela cidade. E na Transnistria eles ainda têm essa tradição, né? Ainda tem esses restaurantes, e a comida, o cheiro lá dentro é o mesmo que era na época da Rússia, então, como eu falei, uma viagem no tempo mesmo. Sim. E falando na comida, tem pratos em específico da comida russa que tu gosta, que tu sente saudade, enfim, que tu provou? Algumas coisas, eles comem muita batata, né? Que é uma herança americana. E o beef stroganoff original, né? Que eu gosto muito. Tem uma história por trás também, que é um pouco macabra, né? A história do beef stroganoff. Era uma família Stroganov, né, que morava mais entre a Sibéria e Moscou, e eles eram responsáveis por trazer as peles na época do inverno, né, dos animais para aquecer, para fazer casacos e aquecer o povo lá em Moscou, inclusive a família Romanov. E a família Romanov deu carta branca para eles conquistarem novos povos e expandirem a Rússia, etc., porque se tornaram muito poderosos, né? Só que eles foram capturados na região do Uzbequistão,
e foram trucidados, né? Eles cortaram em pedaços. E daí vem o nome do beef stroganoff, que é por causa da carne cortada em pedaços, né? Que é um pouco macabro, tá? Mas é a história do prato. Tem uma sopa que chama borscht, que eu gosto muito, né? Lá na Rússia também. Não é a melhor comida do mundo, mas para mim traz aquelas lembranças, então sempre é agradável. Da época. E antes tu comentou também, quando a gente estava no intervalo, sobre a questão do metrô, né? Que na época que tu foi pela primeira vez era uma experiência diferente, assim. Tu comentou que o metrô é muito movimentado, né, na Rússia. Muito movimentado, mas muito bonito. Vale a pena ir para Moscou só para visitar o metrô. As estações, tem algumas estações que são palácios, assim. E é muito dourado, antigo o metrô? Não, ele é antigo, tem quase 100 anos, porém as estações mais bonitas são as do período stalinista, né, que ele realmente investiu em fazer estações. E todas têm um símbolo, né? Cada estação tem um símbolo por trás. Eu lembro de uma estação, Taganskaya, que logo na entrada tem uma cúpula, e naquela cúpula tem uma bandeira da União Soviética. Eu não sei se ainda está lá, acho que está, porque é um lugar bonito, é bastante bonito. E aquela bandeira flutuando num céu estrelado, assim. E aquilo me deu aquela ideia, era um povo que praticamente fazia propaganda do ateísmo, né? Porém dava aquela metafísica de ter uma bandeira num céu estrelado, assim, aquela necessidade quase espiritual do povo, né? Era suprimido por aquele símbolo. E assim, cada estação tem um símbolo diferente, é bem interessante. Ah, legal. Aidir, para quem quiser conhecer um pouco mais das suas histórias, dos seus livros, onde encontra aqui na região para comprar? Na livraria Iluminura, em Santa Cruz, diretamente com a editora Besouro Box, besourbox.com.br. Está em promoção agora, os livros estão com preço especial. E também pelo Amazon, os 3 livros estão disponíveis. Dá pra comprar direto daí. Aidir, obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, é um prazer te receber aqui, conhecer um pouco mais, né, de todas essas histórias, que bom que tu tem essa vontade também de compartilhar tudo isso, né, acho que é muito legal a gente ver pelos seus olhos alguém que gosta também de história, de outros elementos que traz tudo isso, e queria que tu falasse também algo que tu disse no outro episódio quando a gente gravou, que é essa diferença do turista pro viajante, né. Eu me considero mais um viajante, né, que o turista, ele coleciona fotografias, compras e fatos, né? Enquanto que o viajante, ele coleciona relacionamentos e histórias, né? Ele consegue gerar essas histórias a partir da própria experiência. Sim, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Me receber novamente. Aí, gente, a gente conversou hoje com o Aidir Parisi Júnior, um santacruzense que mora já há muitos anos fora do Brasil, atualmente morando na Inglaterra, e autor de 3 livros também de viagens, contando um pouco dessas experiências. O livro mais recente, Pátria Estrangeira, já está disponível então para venda aqui na região. E esse episódio do Destino vai se encerrando por aqui, mas daqui a pouco ele está disponível lá na Arauto Play em vídeo, no portal Arauto, também no Spotify do Grupo Arauto, se você quiser ouvir de novo, compartilhar, e por lá você encontra também os episódios passados com os relatos de todos os viajantes que já passaram por aqui compartilhando as suas histórias. A gente vai ficando por aqui, até mais!